Atenção, atenção, moradores de Calomboloca. Nós viemos mais uma vez transmitir a mensagem de salvação, o Evangelho eterno. E estamos vivendo na última hora da história do planeta Terra e dos acontecimentos que estão acontecendo no mundo inteiro. É porque o inimigo está fazendo a sua colheita nesta última hora, antes que chegue a destruição do mundo inteiro, antes que chegue o fim de todas as coisas. É por isso que Deus tem uma mensagem, antes que chegue a este exato momento da destruição. Deus tem a mensagem aos habitantes da terra, a qual é a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo, do Apocalipse capítulo 14, o seu versículo 9. E esta mensagem é a mais terrível ameaça já feita aos seres humanos. Então, queridos, amados amigos, neste exato momento, esta mensagem do terceiro anjo não pode haver sem as duas mensagens angélicas serem transmitidas aos habitantes da terra. Por isso, as três mensagens angélicas abrangem em todo o seu aspecto. Então, é a razão pela qual que, neste exato momento, a mensagem que nós trouxemos é uma mensagem muito urgente, que todos devem ouvir, devem prestar atenção a esta mensagem final, antes que chegue a destruição do mundo inteiro. Então, a primeira mensagem é a mensagem que está no Apocalipse 14, o seu versículo 6 e 7, onde a mensagem está soando, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Então, esta mensagem do primeiro anjo foi transmitida aos habitantes da terra em 1843. Então, esta mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Nós devemos temer a Deus, devemos dar glória a Deus. E o que significa temer a Deus? Temer a Deus, amar a Deus, de primeiramente, e guardar os seus mandamentos. Respeitar a Deus, isto é o que quer dizer temer a Deus. Dar-lhe glória, nós devemos atribuir glória a Deus. Então, a mensagem neste exato momento, só Deus seja glorificado. Deus deve ser glorificado. Não devemos glorificar a nós mesmos, a si mesmo, nem glorificar a outros homens. Mas só Deus que deve ser glorificado. Só Deus deve ser temido. Não devemos temer a homens, a outros homens, mas temer a Deus. Então, esta mensagem do primeiro anjo nos leva a obedecer a todos os mandamentos de Deus, temer a Deus, guardar todos os mandamentos de Deus. Isto é o que quer dizer temer a Deus. Então, a mensagem, neste exato momento, diz que é vinda a hora do seu juízo. Está chegando o juízo final. Todos comparecerão diante de Deus para serem julgados segundo as suas obras. Queridos irmãos, neste exato momento, a mensagem nos afirma que o juízo final que está chegando está dividindo em 4 fases. As 4 fases da mensagem do juízo final. Estas 4 fases, muitos cristãos têm falado a respeito do juízo final, mas este juízo final que se divide em 4 fases. A primeira fase do juízo final é antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Antes da segunda vinda de Jesus Cristo ocorreu o juízo final, começou o juízo final. Então, este mesmo juízo final, o juízo final,
de acordo com Daniel capítulo 7, verso 9 até 14, nos afirma que Jesus Cristo saiu aqui na terra e foi para o céu. E a palavra de Deus afirma que Jesus se dirigiu até ao ancião de dias. Isto foi o momento que começou a purificação do santuário celestial. Então, neste exato momento, começou o juízo final. Começou o juízo de investigação. Então, cumpre-se neste período o livro de Daniel, o mesmo livro de Daniel, capítulo 14, 8, verso 14. Ali afirma que neste exato momento foi purificado o santuário celestial. O santuário celestial foi purificado em 1844. Então, neste exato momento, depois deste período, e abre-se os livros do juízo lá no santuário celestial. Os livros abriram-se e começa a ser registrado a todos aqueles que participarão no livro da vida. Isto foi em 1844. Completa-se Daniel capítulo 9, verso 10. A mensagem neste exato momento nos fala a respeito deste juízo que já iniciou antes da segunda vinda de Jesus. E depois a segunda fase do juízo final. A segunda fase do juízo final, depois a segunda vinda de Jesus Cristo. É o momento da segunda vinda de Jesus Cristo, assim que entraremos na segunda fase do juízo final. Então, nesse juízo final, vai se completar o livro de Mateus, capítulo 25, verso 31 a 46, onde que o Filho do Homem, Jesus Cristo, vira a segunda vez, assentado na glória do Deus Todo-Poderoso. Então, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, onde haverá o grande julgamento na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E esta é a segunda fase do juízo final. E a terceira fase do juízo final. A terceira fase do juízo final é quando começa o milênio. Os 1000 anos. Esses 1000 anos é o momento que os santos vão julgar os perdidos e os anjos caídos. É um momento que os santos vão julgar. Então, neste momento começa o milênio, os 1000 anos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E ali será o início dos 1000 anos. Então, a palavra de Deus nos afirma que ali está a segunda fase, a terceira fase do juízo final. E a quarta fase do juízo final é no final dos 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, os perdidos e os anjos caídos virá a sentença a eles. Então o juízo será executado. E quando for executado o juízo, então os perdidos e todos os anjos caídos serão lançados no lago de fogo, juntamente à morte, pois a morte é um elemento. A morte é um elemento que todos serão lançados no lago de fogo. Então, estas são as 4 fases do juízo final. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pelo temor do Senhor, os homens podem escapar da destruição que virá. Então, o significado de temer a Deus está em Eclesiastes capítulo 12, o seu versículo 13. De tudo que você tem ouvido, o que é? Guarde os mandamentos de Deus. Então, temer a Deus, que significa que nós precisamos guardar todos os mandamentos de Deus, respeitar a Deus, glorificar a Deus. Então, isto é o que significa temer a Deus. Amados irmãos, neste exato momento, esta é a mensagem do primeiro anjo. E a mensagem do segundo anjo é uma mensagem que foi pregada em 1844. Esta mensagem
foi o momento que o povo adventista esperou a segunda vinda do Senhor Jesus, dia 22 de outubro de 1844. Mas pois Jesus não apareceu, Jesus não veio à terra. Então foi o momento que o Senhor Jesus sai do lugar santo para o lugar santíssimo. Houve a purificação do santuário e houve o grande desapontamento ao povo de Deus, ao povo do advento. Então, a partir deste momento, começou as corrupções das religiões, das igrejas. Foi neste momento que começou a queda de Babilônia. Foi o momento que assinalou a queda de Babilônia. Então, neste momento, a Babilônia começou a cair. E todos neste momento, amados irmãos, estamos vivendo na mensagem do terceiro anjo. A última mensagem é uma mensagem final aos habitantes da terra. É necessário que esta mensagem deve ser prestada atenção, porque é um aviso final. Depois deste aviso não virá mais o outro aviso, apenas virão as 7 últimas pragas. Por isso, o quarto anjo uniu ao terceiro anjo para dar o complemento da queda de Babilônia. A queda de Babilônia, a qual são as igrejas que neste momento caíram por causa de promover a falsa liberdade religiosa. Todos estão promovendo a liberdade religiosa. Isto é o fim do mundo. Chegamos ao fim do mundo, que todas as coisas estão a terminar. É necessário que cada um tome a sua decisão. Em que lado você vai fazer parte? Ao lado da perdição ou ao lado da salvação? Por isso os habitantes da terra serão assinalados com o sinal da besta. E o sinal da besta começa a ser assinalado desde que sai o decreto dominical. Agora prestem de atenção. O que é que eu vou dizer neste exato momento? No dia 2 de junho de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi perante a imagem do Papa João Paulo II. E ele adorou a imagem do Papa João Paulo II. Depois volta para a Casa Branca e ele assina o decreto dominical. E depois liberou 50 milhões de dólares. E para que todos os países do mundo inteiro promovam este mesmo decreto. E foi neste momento que as igrejas começaram a promover a falsa liberdade religiosa, a qual a verdadeira liberdade religiosa foi tirada. E esta verdadeira liberdade religiosa de 1798. Então, neste exato momento, é o momento que começa a assinalação do sinal da besta. E que todos os habitantes da terra serão assinalados com o sinal da besta. O que é o sinal da besta? Primeiramente precisamos saber a característica da própria besta. Quem é a besta? A besta do Apocalipse 13. A besta do Apocalipse 13 tem a sua origem. A origem em Daniel capítulo 7 e em Daniel capítulo 8. Então, aqui está se referindo à ponta pequena, ao chifre pequeno. Em Apocalipse 13 está mencionado como a besta, com o corpo de leopardo, a boca de leão, os pés de urso. Esta besta, quem é esta besta? Precisamos saber quem é esta besta. A besta do Apocalipse 13 é o poder papal. O Papa é a besta do Apocalipse 13. Então qual é o seu sinal? Qual é o sinal da besta? O sinal da besta é a observância do primeiro dia da semana, o domingo. Então por isso a falsa liberdade religiosa que começou a ser promovida em 2020, tudo vai terminar com o domingo. Todos que guardarem o domingo, descansarem no domingo, receberão o sinal da besta. Em que lado estarás? Então o sinal da besta é oposto. Mas o sinal de Deus, o que é o sinal de Deus? O sinal de Deus podemos encontrar na Santa Lei de Deus, os 10 mandamentos, a qual está mencionada em Êxodo capítulo 20. Aí encontramos os 10 mandamentos na Santa Lei de Deus.
a qual encontramos o Santo Sábado. O sábado, pois, é o dia que, na verdade, apresenta que Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao 7º dia Ele descansou. É por isso que este é o selo do Deus vivo, porque nela tem as 3 características que representam que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, por isso, a palavra de Deus em Isaías, capítulo 8, verso 16, diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, a lei, o selo do Deus vivo, está na santa lei de Deus. Por isso, os habitantes da terra serão divididos em 2 grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo, pois o domingo é o sinal da besta. Esta é a mensagem do 3º anjo. Antes que as pragas sejam derramadas ao mundo inteiro, é necessário que o mundo inteiro ouça a mensagem final, o aviso final, a mensagem do 3º anjo. Pois a mensagem do 3º anjo chama atenção a todos os habitantes da terra. Por isso, o 4º anjo complementa a queda de Babilônia. Desde 2020 que as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa, as igrejas caíram. É o que quer dizer Babilônia. Babilônia são as igrejas caídas. Mas Deus terá um povo fora dessas igrejas caídas. E a razão pela qual que Deus tem todos os sinceros em todas as religiões. Antes que as 7 pragas sejam derramadas, é necessário que esses sinceros que estão em todas as religiões tenham que sair dessas religiões caídas. Deus tem sinceros dentro da igreja adventista. Deus tem sinceros dentro da igreja católica. Deus tem sinceros dentro das igrejas protestantes evangélicas. Então, por isso, o aviso final é necessário que todos sinceros devem sair dessas corporações religiosas antes que as 7 últimas pragas do Apocalipse 16 sejam derramadas aos habitantes da terra. Por isso, essa é a mensagem final. É uma mensagem que merece muita atenção. Em brevemente, as coisas estarão tão complicadas e já estamos a ver o que está acontecendo no mundo inteiro. Porque Satanás, neste exato momento, está fazendo a sua colheita antes que o tempo da graça termine. Por isso está existindo tantas mortes, doenças, pestes. Isso tudo está mencionado na palavra de Deus. Que antes do segundo aparecimento de Jesus Cristo é necessário que aconteça isso tudo. Por isso estamos a ver Satanás está fazendo a sua colheita nos grandes terremotos, maremotos, furacões, em doenças estranhas. Então é a razão pela qual que o aviso final para os habitantes da terra, para todos se conformarem com Deus. Por isso, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio. Apocalipse 18, o último livro da Bíblia, menciona a queda de Babilônia. Então, neste exato momento, este é o aviso que é transmitido a esta localidade, a comuna de Calomboloca. É necessário que todos ouçam esta mensagem. Então, nós agradecemos a todo o coração que prestou atenção no aviso final, a mensagem do 3º anjo, do Apocalipse 14, o verso 9. É a mais terrível ameaça já feita aos seres humanos. Então, nós agradecemos que Deus abençoe esta localidade de Calomboloca. Que a paz do Senhor Jesus esteja a esta comuna. Este é o aviso, é a mensagem de salvação que nós viemos transmitir. Então, agradecemos a todos que ouviram e prestaram atenção nesta mensagem. Obrigado.